Olá, meu nome é Vinícius Marques, sejam muito bem-vindos ao Amaterasu Podcast. E deixa eu te fazer uma pergunta. Como anda o teu conhecimento a respeito dos grupos de pontos da acupuntura? Sabe, aqueles tipos de ponto como pontos de comando, pontos de influência, ponto dos 5 Shus, dos Beishus e por aí vai. Como que anda o teu conhecimento a respeito deste assunto? E se eu perguntar mais especificamente dos pontos Shus? Chegou a hora. Chegou o momento de apresentar a vocês essa que será a maior série que este canal já viu. Nós vamos estudar toda a teoria dos grupos de pontos e desmistificá-los na prática clínica, a começar pelos 5 Shus, especificamente pelo ponto poço. Vamos nessa! A primeira coisa que nós podemos fazer é simplesmente buscar qual que seria a tradução mais correta para este ponto. O termo original é Jin Xue. O que isso significa? Jin pode ser traduzido propriamente como poço, né? Ou fonte. Mas mais do que uma tradução literal, nós podemos buscar o significado dentro dessa tradução. Afinal de contas, ideograma vem da ideia que está por trás de uma grafia. E qual é a ideia aqui? Um local onde algo começa a surgir, começa a pingar, vamos dizer assim. E justamente por isso, entendemos que o ponto poço, este ponto que está alocado na extremidade distal do canal, está diretamente associado com o local onde o Qi começa a emergir, começa a aparecer, começa a surgir, começa a pingar dentro daquele canal. Enquanto que Xue significa ponto, né? Está muito mais simples aqui, né? Veja, não é Xue de sangue, o ideograma é diferente, tá? Então, desta forma, começamos a compreender um pouco mais em relação ao que está por trás de um ponto fonte no seu conceito de base. E agora podemos fazer certas correlações para entender a sua função. Veja, se é um local onde o Qi começa a surgir, começa a nascer, eu tenho que trazer esta informação para o entendimento clássico também. No sentido de que sabemos que os canais de órgãos são muito mais determinantes dentro da teoria clássica. Muitos dos exemplos citados são em cima de órgãos e não de vísceras. Sendo assim, o que eu vou considerar? Ora, se lá no ponto poço a coisa está surgindo, está nascendo, qual é a estação que as coisas nascem, que as coisas surgem? É a estação primavera. Logo, este ponto poço nos órgãos que são mais importantes será um ponto madeira. E a partir daqui começamos a contar para os demais. Show de bola? Pô, mas na víscera é metal. Claro! A víscera tem uma natureza yang, porque dá passagem e transforma, enquanto que o órgão tem uma natureza yin, de maneira comparativa, porque armazena. Então, o ponto poço deve ter uma natureza oposta lá na víscera. Ou seja, se no órgão corresponde a madeira, o que é o oposto da madeira pela teoria dos 5 movimentos? Metal. Então teremos essa oposição aqui. Essa é a ideia da teoria do porquê começa a se contar pelo metal nas vísceras e porquê começa a se contar pela madeira nos órgãos. Ok? Show de bola! Então aqui nós temos um entendimento correto sobre a tradução do ponto e quais termos poderiam ser utilizados para ele. E mais do que isso, através do entendimento do significado deste ponto, conseguimos compreender o porquê que foi atribuído um conceito associado ao movimento madeira dentro dos órgãos. Aí você pode estar perguntando aí, pô, mas no meu livro a tradução está diferente. Tudo bem, até porque em português não temos uma padronização forte o suficiente, tá? Apesar de ter já livro de padronização de termos, que inclusive eu participei do processo de tradução desses termos, é necessário que as pessoas que trabalham em prol da acupuntura se juntem num grupo único para exercer esse tipo de discussão.
e assim chegar no ponto em comum de quais termos devem ser utilizados, através de debates, de discussões. Só assim a parte acadêmica da acupuntura vai crescer o suficiente para que possa ter um respeito dentro deste meio. Concorda ou discorda? Diz aí nos comentários, quero saber a sua opinião a respeito desse problema que nós sofremos de falta de padronização no nosso país. Bom, já falamos aqui sobre a tradução de maneira suficiente para compreender o conceito. Vamos dar continuidade, vamos para o clássico para poder entender um pouquinho mais sobre as funções dos pontos postos. Vamos começar a analisar as indicações deste ponto. Para isso, temos que consultar os textos clássicos e vamos começar pelo clássico das dificuldades, tá? O Nanjing, lá na dificuldade 68. Então, vem comigo. Abre aspas para aquilo que interessa, né? O poço controla a plenitude abaixo do coração. Fecha aspas. Eu vou repetir. O poço controla a plenitude abaixo do coração. O que isto pode significar? Existem muitas interpretações desse pequeno trecho. Um dos entendimentos é que seria o fato desse grupo de pontos poder tratar a região do ápice do epigastro. Já outros creem que seria a capacidade de tratar toda a região torácica devido às próprias indicações individuais desses pontos. Mas é necessário uma análise um pouquinho mais profunda, um pouquinho mais detalhada. Quando a gente lê esse trecho e leva em consideração o que Liao Runhong escreveu para nós, que na verdade que quando se fala o poço controla a plenitude abaixo do coração, eu não estou falando abaixo do coração num sentido anatômico da coisa, mas num sentido associado aos 5 movimentos, que é muito mais a cara dos textos clássicos. Apesar de Clássico das Dificuldades ter um trecho dele dedicado à parte anatômica, todo o livro do Imperador Amarelo e o próprio Clássico das Dificuldades, a sua maior parte é em relação às teorias de Yin e Yang, 5 movimentos. Sendo assim, quando se fala abaixo do coração, quer dizer aquele que veio antes do coração na teoria dos 5 movimentos, que é o movimento madeira. Então ele acredita que, na verdade, você, ao estimular o ponto poço, trataria os patógenos da madeira. Legal até aqui? Mas que tipo de patógeno? Ora, se a madeira tem uma associação muito forte com o livre fluxo, a estagnação do Qi seria algo que os pontos poço tratariam, principalmente quando afetarem o ápice do epigastro ou a região torácica, que é muito o que explora o Wang Zhui no seu livro. O Wang Zhui vai para essa linha de um ponto poço tratando questões de obstrução. Agora, veja, com esta interpretação, a coisa vai ficando cada vez mais fácil de ser entendida. Por quê? Ora, porque quando eu falo que se ele trata os patógenos da madeira, eu não vou pensar só na estagnação do Qi. Eu posso pensar na consequência da estagnação do Qi. Uma vez que vesícula biliar em relação ao seu canal, o canal Shaoyang, contém fogo ministro, assim como o fígado também contém fogo ministro. E durante as estagnações, o Qi vai se acumulando naquela área, porque há uma dificuldade para passar. E o Qi vai se acumulando, o Qi tem uma natureza morna, vai se acumulando, e aí se torna fogo. O calor vem à tona. E, portanto, os pontos poço também teriam uma indicação para quê? Para limpar, para drenar o fogo. Nossa! Vai entendendo o que está escrito, vai seguindo as orientações dos clássicos, que você vai tendo uma percepção mais sutil dos pontos Shu. Especialmente agora que a gente está estudando aqui o poço. Nós vamos chegar nos demais, vamos chegar. Agora, veja, quais são as consequências e por que o texto insiste em me falar plenitude abaixo do coração? Por que ele me insiste em falar isso?
Porque ele está me dizendo de um problema da madeira mais excessivo, que, portanto, tem a capacidade de se espalhar pelo corpo. E o calor excessivo agita a mente. E, portanto, pontos poços também poderiam tratar os distúrbios agudos do espírito, da mente. Nossa! Mas será que é só isso? Não, porque se houver uma obstrução na circulação do Qi que obstrui um orifício da mente, o paciente pode desmaiar, pode perder a consciência, e os pontos poço, trazendo novamente o livre fluxo, poderiam reavivar, despertar a consciência do indivíduo. Nossa! Nossa! Ora, se eu estou dizendo que o ponto traz livre fluxo, que ele desobstrui e que ele é associado muitas vezes, como foi dito aqui, a questão da madeira, e o tecido da madeira é o tecido dos tendões, e os canais relacionados à madeira é principalmente tendino muscular. Sendo assim, há uma crença de que esses pontos têm uma influência grande nos tendinos musculares. Mas será que só isso? Não. Porque se eu observar, a madeira, ela tem uma natureza de expansão, de livre circulação. Afinal de contas, você tem uma árvore, bate uma livre circulação de ar, cai uma folhinha, a folhinha cai na terra, absorve aquela folhinha, nasce outra árvore. E assim vai. Ou seja, a madeira se espalha. Então os pontos poço poderiam ter uma influência que se espalha ao longo do canal. E desta forma, ele poderia tratar a outra ponta do canal, a extremidade oposta do canal. Nossa! Tudo isso, o clássico das dificuldades, sintetizou numa frasezinha curtinha de que o ponto poço poderia tratar a plenitude abaixo do coração. Então, vamos recapitular qual é a consequência desta frase para a gente não se perder? Tá? Vamos recapitular aqui comigo. Então vamos lá. Se eu falo que ele trata a plenitude abaixo do coração, existem algumas interpretações. Pode ser que ele trate o ápice do epigastro ou o tórax como um todo. Mas, quando a gente olha a interpretação do Liao, qual é a ideia que nós temos? Que, na verdade, plenitude abaixo do coração teria uma relação muito mais associada aos 5 movimentos do que uma questão anatômica, e, portanto, seria aquele que vem antes na teoria dos 5 movimentos do coração. E aí, pensaríamos na madeira e, portanto, nos patógenos da madeira, que é principalmente a estagnação do Qi e também os quadros de acúmulo de calor em decorrência das obstruções do Qi. Então, o ponto poço também poderia ativar livre circulação, remover quadros de calor. Eu sei que, quadros de fogo e tudo mais. Eu sei que o calor agita a mente. Então, neste caso, os pontos poço também ganham a função de fazer o quê? De tratar distúrbios agudos do espírito, da mente. Maravilha. Só que se for uma obstrução que afeta o espírito, pode ser que o paciente colapse, que ele desmaie. E, portanto, o ponto poço trazendo a livre circulação, limpando o calor, também poderia reavivar a consciência do indivíduo. Percebe? Se a madeira se espalha, faz com que ela alcance uma grande área, e assim o ponto poço associado à madeira consegue tratar a outra extremidade do canal. Quando a gente pensa em madeira, a gente pensa muito na questão dos tendinos, principalmente os canais tendinomusculares, e assim o ponto poço poderia ter uma influência nesse grupo de canais. Show de bola? Entendido até aqui? Ainda não acabou. Vamos para uma outra passagem clássica. Então, dando
dando a continuidade aqui na interpretação dos textos clássicos, indo para uma nova dificuldade do clássico das dificuldades, dificuldade número 74. Lá temos mais um trecho falando de indicação dos pontos Shu. Vamos lá observar para que foi utilizado o ponto poço. Na primavera, agulhar o poço, pois o patogênico está no fígado. Interpretação simples desta parte. É simplesmente uma correspondência total dos 5 movimentos. Veja, a primavera o fígado e os pontos poço dos canais de órgão correspondem ao movimento madeira. Então, simplesmente uma correspondência direta dentro do mesmo movimento. E vai fazer isso para os demais. Não convém agora porque a gente está estudando os pontos poço. Só que o clássico das dificuldades não é o único clássico que existe no mundo. Então o que nós temos que verificar? Se existem outros clássicos que abordam esta frase de uma perspectiva diferente, que monta esta frase de uma perspectiva diferente. E existe de fato. Então, se a gente vir aqui no Zhenzhouja Yijing, clássico sistematizado de acupuntura e Moxa Bustão, ou traduzido nesta versão como Tratado Clássico de Acupuntura e Moxa Bustão, que é um livro que tem um papel muito importante historicamente falando, porque ele vai compilar as informações que foram montadas dentro da dinastia Han e anterior a isso, que são as informações que constroem os fundamentos da medicina chinesa. Só que, para além disso, existe um foco muito grande na prática clínica, com diversas combinações de pontos para diversas condições diferentes de distúrbios da saúde. Além disso, ele traz novos pontos de acupuntura e também a forma de estímulo de cada um, seja com agulha, seja com moxa, o tempo de permanência da agulha em cada um desses pontos, é claro, medido através de ciclos respiratórios, porque relógio que me disse segundos, minutos, nem sequer existia naquela época. Ele traz novos grupos de pontos, como a questão dos pontos Fenda e por aí vai. Então é um livro realmente muito importante, escrito pelo Huang Fumi. Portanto, é um livro que a gente deve levar em consideração quando a gente for estudar a parte de acupuntura e Moxa Bustão. Inclusive está entre os 3 livros mais importantes clássicos de acupuntura. Tá? Bom, e lá no capítulo 2, do volume 1, ele também fala a respeito do uso dos pontos poço. Então, vamos ler aqui. Abre aspas. Os órgãos são locais de depósito. Seu Qi, né, corresponde ao inverno. O ponto poço é muito profundo e também corresponde ao inverno. Portanto, no inverno, devem ser selecionados os pontos poço. Fecha aspas. Existem 2 formas de você interpretar esta passagem. A primeira é relativamente mais simples e tem relação com prevenção. No sentido de que, se eu pegar esse trechinho final, ó, no inverno, deve ser selecionados os pontos poço. Ora, inverno, qual que é a próxima estação? Primavera. A primavera corresponde a qual movimento? Madeira. O movimento madeira corresponde a qual dos pontos Shu nos canais de órgão, que são mais importantes e, portanto, os exemplos são feitos em cima deles? Os pontos poço. Então ele está me dizendo o quê? Você agulha o ponto correspondente à próxima estação para que você possa se preparar para ela. Então, pode ter uma relação de prevenção, mas não somente isso. Porque quando a gente remonta a frase inteira, existe uma nova interpretação que é possível de ser feita. Então, vem comigo, vamos ler de novo. Ó. Os órgãos são locais de depósito. Por quê? Porque eles armazenam e não deixam escapar, diferente das vísceras. E aí ele continua. Seu Qi corresponde ao inverno. Por que o inverno? Porque a natureza do inverno é uma natureza de armazenamento. Então ele está dizendo, olha, o inverno armazena órgãos também, portanto tem mesma natureza. Legal. E aí ele faz o seguinte, o ponto poço é muito profundo e também corresponde ao inverno. Então ele fez agora uma relação de profundidade. O ponto poço muito profundo, muito profundo. Ora, se eu for pensar naquilo que há de mais profundo dentro dos 5 movimentos, é claro que é o movimento água e, portanto,
a estação correspondente ao movimento água seria o inverno. Repara só o movimento água, né? Qual é o tecido do movimento água? Tecido ósseo, que é mais profundo do que qualquer outro. Então veja, é uma relação de correspondências que ele está fazendo. Então ele está dizendo, ó, órgãos armazenam. Então tem natureza de inverno. Aí ele coloca agora, o ponto poço é muito profundo. Então também tem natureza de inverno. Então, sendo assim, se todos eles têm a mesma natureza, eu posso utilizar o próprio ponto poço para tratar as desordens do órgão, porque suas naturezas ressoam entre si. Entende? Então, desta forma, este clássico deixa claro que os pontos poço também podem ter indicação para o tratamento das desordens dos órgãos. Show de bola! Recapitulando aqui, então esta passagem clássica tem duas interpretações. Posso utilizá-la pensando uma forma de me prevenir para a próxima estação ou pensar no uso do ponto poço para tratar desordens do órgão correspondente. Show de bola! Ótimo! Fechamos a análise clássica. Agora vamos fazer uma conclusão de tudo isso que nós lemos aqui. Vamos fazer um apanhado geral do que nós estudamos até aqui. Os pontos poço, de fato, têm um grande destaque dentro das teorias de base da acupuntura e da medicina chinesa. Mas, para que a gente possa compreender toda a extensão do seu significado e do seu uso clínico, é necessário entender desde o seu início qual foi a sua concepção de criação. E isso passa pelo entendimento de como seu ideograma foi desenhado, foi construído. E esse ideograma mostra para nós que é uma ideia de um local onde o Qi começa a surgir, começa a nascer. E se eu estou falando de surgir, de nascer, de aparecer, então eu estou falando de algo que corresponde a uma natureza primária de primavera dentro da teoria dos 5 movimentos. Por isso que dentro do entendimento de que os canais de órgãos são mais importantes do que os canais de víscera para a construção das teorias de base clássicas, então esses canais de natureza incorrespondentes a órgãos, seus pontos poço terão a natureza da madeira. E com isso, todo o restante foi construído. Quando o Liao vem e diz para nós, olha, tá vendo o Clássico das Dificuldades no capítulo 68, quando ele fala que o ponto poço pode tratar, né, a plenitude abaixo do coração? É claro, sabemos que ele trata a região do ápice do epigástrio, sabemos que ele trata toda a extensão torácica, mas é porque no final das contas o que ele está tratando é o patógeno da madeira, que é muito similar ao que está escrito no capítulo 74 do Clássico das Dificuldades. Muito similar. E aí, maravilha, e aí eu tenho que entender qual que é esse patógeno da madeira. Ora, o que é o fisiológico da madeira? Ativação de livre fluxo. Isso é o fisiológico dela. Então, se obstruir, se estagnar, estarei falando de um patógeno de madeira. Se eu tenho estagnação do Qi do fígado, ora, não é um excesso? A doença da mãe não passa para o seu filho? Da madeira não atinge o coração? Então quer dizer que plenitude abaixo do coração não tem uma relação apenas anatômica, mas sim associada à construção da teoria dos 5 movimentos. Maravilha, maravilha. Então uma estagnação do Qi do fígado não pode atacar o estômago? Pode. E não geraria um problema no ápice do epigástrio? Sim. Uma estagnação do Qi do fígado não poderia comprometer a relação das emoções e se manifestar como um distúrbio do coração e assim se manifestar na região torácica, até mesmo pelo trajeto de canais do fígado? Sim. Então ele foi na relação raiz do significado do ponto. Só que isso se desdobra em outras teorias. Porque quando eu falo que ele ativa a livre circulação e que ele tem uma relação com a madeira, eu tenho outras interpretações por trás. Por exemplo,
A estagnação por muito tempo irá gerar calor e irá gerar fogo. Sendo assim, os pontos poço também podem livrar o paciente de uma situação como essa. E se há fogo, se há um quadro de calor, obviamente haverá agitação do espírito. Então o ponto poço também tratará os distúrbios do espírito. Se a estagnação bloquear um orifício da mente e o paciente desmaiar, não há problema. O ponto poço restaura o livre fluxo e reaviva a consciência do paciente. Nossa! A madeira tem a natureza de se espalhar e, portanto, o ponto poço atinge a extensão máxima do canal, como está escrito no Dedman. Mas por quê? Por conta dessa relação de madeira. Mas não é que ele vai pegar o canal inteiro, mas a outra ponta do canal. E é claro, se eu estou falando de algo que traz livre fluxo, se eu estou falando de coisas que tiram as obstruções do caminho, se eu estou falando de algo associado à madeira, obviamente eu vou pensar em distúrbios locomotores. E assim se traz um paralelo com a relação de tendino muscular. Ok? Perfeito? Só que é mais do que isso, porque eu posso mudar a minha perspectiva. Só estou pensando em madeira, mas eu posso olhar por outro lado e pensar na relação de profundidade do ponto. O ponto poço é muito profundo. Dentro dos movimentos, é claro que o movimento água seria a relação de maior profundidade e assim a natureza de inverno. E quem também é muito profundo e tem uma natureza de inverno por armazenar são os órgãos. Então os pontos poço também tratariam disfunções dos órgãos. Claro, poderia pensar numa relação de prevenção e assim você se preparar para a próxima estação agulhando um ponto poço. Poderia pensar assim também, claro. Mas com isso, com esta interpretação, a gente consegue já juntar tudo aquilo que foi escrito sobre ponto poço de uma perspectiva clássica. A pergunta que fica é, isso se converte em realidade? Essa é a pergunta que fica. E fica para o próximo vídeo. Oi! Olha só que gancho perfeito! Então, se você gostou de analisar aqui os clássicos comigo, de curtir esse tempo aqui comigo, deixa o seu gostei aí, se inscreve no canal para não perder o próximo vídeo que será a respeito do uso desses pontos na prática clínica para verificar se essas teorias são validadas ou se são apenas teorias. Perfeito? Ora, muito obrigado até aqui. Quero te fazer um convite. Gosta da minha metodologia de ensino? Gosta das coisas que eu falo, calcada em textos clássicos, ou naquilo que a federação fala, nos manuais clínicos, pipipi, popopó? Eu tenho um curso que eu estou para iniciar justamente agora, que é o curso de acupuntura avançada, que tem o apoio da Federação Mundial de Acupuntura e Mocho Bustão. Se você tiver interesse, deixa aqui um comentário embaixo que eu vou conversar com você, vou te mandar o formulário para que você possa acessar. Vou deixar aqui também na descrição desse vídeo, perfeito? Então, gente, um grande abraço e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!